Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo é mais um vlog. Eu trouxe vocês aqui comigo na minha rotina, então vocês vão acompanhar o meu dia e eu vou bater um papo com vocês e contar como que foi meu contato com o inglês, como eu aprendi inglês sozinha e sem internet. E não é clickbait, então eu vou contar tudo pra vocês, como que aconteceu, porque na época que eu aprendi inglês eu não tinha internet em casa, então vocês vão entender tudo direitinho. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo, caso você queira que eu grave mais vídeos assim. Esse vídeo é quase um ao vivo com vocês, então eu fui treinar, tomei um wheyzinho aí que eu comprei, esse sachê pequenininho, fiz em um macarrão, eu arrisquei fazer esse molho de tomate natural, que na verdade não foi bem arriscar, porque eu já tô fazendo ele já tem um tempinho, eu gostei bastante, coloco um pouquinho de manjericão, então vocês vão acompanhando aqui a minha rotina, o meu dia a dia, então eu conto pra vocês a minha experiência. O meu contato com o inglês, ele começou quando eu era criança, eu acho que eu tinha mais ou menos assim uns 9, 10 anos. As minhas irmãs já tinham aulas de inglês na escola pública, elas são mais velhas do que eu. No caso, acho que elas já estavam ali a partir do ensino fundamental, sabe? E uma delas me ensinava algumas frases em inglês e eu achava aquilo muito encantador. Desde pequena eu fui criando um gosto pelo inglês porque eu achava a língua muito bonita. E aí, quando eu comecei a ter aulas de inglês, mais ou menos ali na 5ª série, eu super participava, eu me dedicava, porque quando você gosta de uma matéria, tudo fica mais fácil. E as aulas do colégio, elas não foram o que realmente me ajudou, assim, a ser boa no inglês, porque como vocês sabem, o inglês da escola ele é muito raso, então não dá pra você subir de nível só com o inglês que você aprende na escola. E o que é engraçado é que eu estudava inglês de um jeito que eu nem sabia que era estudo, gente. Eu acabava que eu estudava com música. Eu pedia pra imprimirem pra mim as letras e aí eu acompanhava o cantor. Eu escutava a música basicamente ali umas 365 mil vezes, sabe, com papel na mão, e aí eu ouvia. E aí eu ia tentando cantar da mesma forma que ele estava cantando, com a pronúncia correta, com as palavras bem perfeitamente. E aí eu nem sabia, mas eu estava estudando inglês, eu estava treinando meu speak. Então era uma coisa, assim, engraçada, que hoje eu olho pra trás e eu percebo que eu estava estudando inglês sem saber. Na época, o meu cunhado, ele tinha acesso à internet no trabalho, eu não tinha internet em casa, então ele sempre imprimia pra mim, mas ele imprimia a letra em inglês. Então, o que eu fazia? Como eu não tinha internet em casa, pra pesquisar a tradução das músicas, eu ficava naquela curiosidade pra saber o que falava aquela música, se o que estava falando na música era exatamente o que eu estava sentindo ao cantar aquela música. Eu tinha um dicionáriozinho de inglês, aqueles antigos mesmo, físicos, e eu pegava aquela letra em inglês e traduzia palavra por palavra, gente. Exatamente, tipo assim, é um método que é super antigo, geralmente ninguém estuda assim, mas na época eu estudava, era em meados de 2009, e eu fazia isso só pra saber mesmo o que dizia a música. Eu não sabia que existia métodos de estudo, eu não sabia nem que eu estava estudando inglês. Inclusive, eu não indico, tá? Vocês estudarem dessa forma, tem métodos muito melhores. Eu posso até gravar um outro vídeo completo mostrando quais os métodos eu estou usando agora, mas naquela época eu estudava assim e funcionou bastante. Eu fazia isso por pura curiosidade mesmo com relação às músicas, eu fazia isso porque eu gostava mesmo do inglês e eu nem sabia que eu estava estudando e acabou que isso me ajudou bastante com essa língua. O meu sonho na época era fazer aquelas escolas de inglês, que é bem cara, né? Mas assim, para quem não tinha nem internet em casa, quem dirá pagar uma escola de inglês, então a minha família não tinha condições e muito menos eu, que nem trabalhava na época. Quando eu cheguei no ensino médio, ali pelo 2º, 3º ano, não sei exatamente, no 2º ano eu tenho certeza que eu tinha internet em casa, então ali foi mudando um pouco e também quando eu cheguei no ensino médio, no 2º ano, eu encontrei mais alguns colegas que eram muito bons no inglês, a gente era 4 pessoas, né? Era um grupo de 4, eu, Marcelo, Gabriel e o Alisson. Os meninos tinham aprendido inglês jogando videogame e eu e a Marcela a gente aprendia com músicas. E aí o que acontecia? Como já tinha o WhatsApp na época, a gente praticava, né, entre a gente mesmo, tanto na escola, ali no presencial, quanto eu e a Marcela. Às vezes a gente ligava uma pra outra, conversava só em inglês e às vezes também por mensagem de texto a gente só falava inglês. E aí eu percebo, né, olho pra trás que mais uma vez, algo que eu fazia sem compromisso era estudar e isso me ajudou também com o speak. Lembrando que a gente não era assim muito bom em inglês, na verdade a gente improvisava bastante, mas a gente
gente se arriscava, a gente tentava, e aí isso ajudou bastante, assim, a sair do lugar, porque às vezes quando eu errava, ela me corrigia, e quando eu via que ela estava fazendo alguma coisa errada, falando errado, eu corrigia ela também, e aí a gente se ajudava de certa forma. Muitas vezes na escola a gente fica muito preso àquele verbo to be, então na época nós 4 a gente já tirava um pouco assim de letra essa questão e a gente ficava competindo para ver quem gabaritava a prova de inglês. Às vezes também na aula tinha uma prova oral, então a professora fazia algumas perguntas e aí tinha que levantar a mão obrigatoriamente. Se não levantasse a mão, ela chamava para responder algumas questões. Mas a gente levantava a mão em todas, respondia todas, e aí a professora acabava que proibia a gente de levantar a mão. Ela falava, ó, com exceção da Ana, Gabriel, o Alisson e Marcele, eu quero que vocês participem e levantem a mão para responder as perguntas. Quando eu lembro desses momentos legais, assim, dá até saudade da escola, sabe? Mas aí 2 segundos depois a saudade passa e aí eu me sinto aliviada que eu não estou mais na escola. Depois que eu finalizei o ensino médio, não foi diferente, então eu continuava consumindo alguns conteúdos em inglês, músicas internacionais, só que ao invés de traduzir e pedir para imprimir ali no papel, eu assistia no YouTube aquele lyrics, então eu ouvia a música e tentava cantar vendo a letra em inglês na tela, ouvindo 365 mil vezes até eu conseguir aprender certinho a pronúncia. Depois disso, eu tive meu primeiro trabalho CLT, eu trabalhei como recepcionista e nesse lugar que eu trabalhava, eles tinham alguns clientes que eram gringos e nenhum dos funcionários falava o inglês. E um dia de desespero, uma colega veio até mim no trabalho e perguntou, você fala inglês? Eu disse, olha, eu arranho. Daí ela me jogou na frente do cliente e falou, atende ele aí. Eu não preciso nem falar pra vocês que eu fiquei desesperada, com os olhos arregalados, assim, na cara do cliente. Mas eu consegui me comunicar, gente. Por incrível que pareça, eu gaguejei muito, fiquei me tremendo todinha. Ele entendeu o que eu falei e me respondeu. E eu também entendi o que ele falou. E foi um momento assim que eu falei, não acredito. Ele me entendeu. Ou seja, minha pronúncia tá boa. E eu entendi o que ele falou. Gente, sério, eu quase chorei de tanta alegria. Foi um momento muito gratificante que me deu muita confiança com relação ao inglês. Essa foi a primeira vez que eu falei com um nativo e essa pessoa não falava nada português, tipo 0, 0, 0. E quando vocês tiverem essa oportunidade também, quando vocês tiverem uma experiência assim, vocês vão ficar muito felizes, vão ficar com vontade de pular de alegria na frente da pessoa. Mas por favor, não faça isso, disfarça e pula de alegria quando você chegar em casa. Ou sei lá, pula de alegria, grita, seja você. Hoje, pra ser bem sincera com vocês, todos os meus equipamentos eletrônicos, eles estão em inglês. E às vezes eu leio alguns livros em inglês também, assisto alguns vídeos. Eu confesso que eu não sou fluente em inglês, tá? Mas eu acho que é só por falta de esforço mesmo. Eu acho que esse ano de 2025 agora, eu quero alcançar essa fluência. Mas eu consigo conversar, desenvolver alguns assuntos, sabe, superficiais. Inclusive, eu faço alguns eventos bilíngue em inglês, né, como eu já comentei aqui com vocês no canal. E eu presto só um primeiro atendimento em inglês, sabe, para pessoas que não falam português nenhum no evento. Quando eu trabalhava no shopping, eu fazia jornada 6x1. Eu gravei até alguns vlogs aqui no canal e lá eu tive que arranhar bastante o meu inglês, sabe? Eu trabalhava em atendimento com exposição de carro de luxo, mais especificamente aqueles carros da Lexus. Então, às vezes aparecia uma pessoa querendo entender um pouco sobre o carro, sabe? A pessoa só falava 100% inglês, não falava nada de português nem espanhol, porque espanhol dá até pra gente dar uma enrolada também. Não falava nada de português, então eu tinha que apresentar o carro em inglês, e às vezes aparecia um pedido no shopping, sabe? Ah, onde é que é tal loja? Você sabe onde que é o banheiro? Você sabe onde é que é a loja tal? E aí eu acabava ajudando essa pessoa. Hoje eu considero o meu nível mais ou menos assim, intermediário com conversação, se é que existe. Eu acho que é um B2, que é considerado um intermediário avançado. Mas nesse ano de 2025 eu pretendo até me expor mais ao inglês. Eu vou fazer um vídeo aqui pro canal para vocês, falando mais sobre os meus planos para 2025. E essa é a minha história com o inglês. Ela é mais simples do que você imagina, mas foi assim o meu primeiro contato com o inglês. E se você quiser que eu grave um outro vídeo mais focado assim nos métodos que eu vou começar a focar para alcançar a fluência agora em 2025, então já deixa o like aqui nesse vídeo para eu entender que você
quer saber mais sobre esse assunto. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e me conta aqui embaixo, que eu tô muito curiosa para saber qual que é teu nível de inglês e como é que você tá estudando inglês hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, ele foi um vídeo mais descontraído, mais contando a minha experiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!